Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. O aparelho em questão, ele é um iPad 5, ele é da Carine, ela nos enviou de Porto Velho, Rondônia. Então vejam só, pessoal, o aparelho veio de bem longe, né? Veio para a Máximas Tech, está localizado em Santo André, São Paulo. Isso por conta do serviço ser extremamente especializado. Então vamos lá, vamos dizer aqui, né? Vamos relatar o que a cliente comenta. Ela informa, no caso, que o aparelho não sai de fast boot e o aparelho desliga, né? Esse é o relato dela. Aqui dentro da assistência, qual foi o comportamento dele? O comportamento dele é o seguinte: se você tentasse ligar ele, ele ficava travado no primeiro logo, no logo da Mi. E daí não saía, né? Ficava um bom tempo, aí ele reiniciava exatamente para o primeiro logo. A gente verificou que ele entrava em fast boot, se fizesse os comandos via botão aqui, ele entrava em fast boot normalmente. Se colocasse em recover, ele entrava em recover, dava para apagar os dados, mas mesmo assim o aparelho não dava continuidade. Então, diante desses desafios, né, a gente tem várias interpretações aí. Por exemplo, é um sintoma característico de CPU, a gente fez CPU e o aparelho continuou exatamente com o mesmo comportamento. Enfim, né, no final ali, depois de muito tentar, muita análise, a gente verificou que a memória UFS dele estava com problema. A gente fez, no caso, qual a questão, pessoal? Quando você tenta trocar a memória UFS, o aparelho ele não starta depois. Você coloca uma memória nova, que inclusive é cara, uma memória UFS nova, ela é cara, né, com a RPMB Clean. Você coloca ela, o aparelho não starta. Existem alguns servidores que vendem arquivos que teoricamente você faz a flash com esse, você reprograma a memória com esses arquivos e teoricamente você não precisa trocar a CPU porque o aparelho starta. Qual a grande questão? Pessoal, esses servidores são gringos, os valores são relativamente altos e eu tive experiência de um caso de não funcionar. Então, por exemplo, eu entrei numa situação em que eu precisava realizar a troca da memória UFS de um Mi 11 Ultra. Eu tentei vários procedimentos, né, de forma individual aqui na minha bancada e assim não obtive sucesso. Aí o que eu fiz? Eu comprei o arquivo. O arquivo na época custou $50, né, aproximadamente R$250, né? Porém ele não funcionou. Eu tentei vários métodos e o arquivo não funcionava, entrei em contato com o suporte, assim, um suporte pavoroso, não funcionava. No final das contas ninguém atendeu, né, a minha solicitação, né? E no final das contas eu perdi o valor investido. Então, diante desse cenário, por exemplo, eu já não compro mais arquivo de servidor. Por quê? Porque a pessoa não se compromete. Então, simplesmente eles podem colocar qualquer coisa lá, qualquer solução, você acredita naquilo, você compra, não funciona e você não tem suporte, você perde seu dinheiro. Certo? Então, é essa a problemática. Diante dessas situações, o que a assistência tem que fazer? Tem que desenvolver a própria solução. Certo? Então a solução que a gente domina para esse cenário é a troca da CPU. Inclusive a gente faz esse procedimento com o POCO X3 Pro. Então o que a gente fez? A gente fez a troca da CPU. A vantagem quando se faz a troca da CPU é que você não precisa colocar memória UFS com RPMB Clean. Você pode utilizar qualquer memória UFS, né? Que seja 3.0 ou 3.1, que é o que o aparelho utiliza. Então foi exatamente isso que a gente fez. A gente trocou a CPU, como a memória UFS dele estava com problema, e esse aparelho é de 128, eu vou mostrar para vocês, a gente colocou uma memória de 256, porque era a memória disponível que tínhamos aqui na bancada. Então a gente colocou a memória de 256, vejam só. Então tá aí o aparelho com 256, e fez a troca da CPU. Pessoal, assim, a gente faz a troca de CPU, por exemplo, do Mi 11 Ultra, já com uma certa expertise, do POCO X3 Pro, já com uma certa expertise, porque a gente tem muita experiência com o POCO X3 Pro, então a gente desenvolve soluções. No caso desse Mi Pad 5, a gente encontrou uma dificuldade, eu vou mostrar essa dificuldade que a gente encontrou, então vamos lá. Eu vou comentar com vocês o seguinte: para fazer a troca de CPU do Mi 11 Ultra, a gente faz normalmente a troca da CPU, porém, a gente não consegue cadastrar senha e não encontramos solução ainda, certo? Então o aparelho funciona, só que você não consegue cadastrar senha. Só que essa é uma dificuldade muito complicada, né? Quando você não consegue cadastrar senha. O Mi Pad 5, veja só, a gente fez o procedimento padrão da troca da CPU,
Só que quando a gente tenta gravar a senha, vou colocar um L, certo? Um L mais uma vez e vou confirmar. Ele confirmou, ele pergunta se eu quero adicionar algum dado facial. Eu falo que não, né? Agora não. Então eu vejam só, bloqueio a tela, desbloqueia. E tá aqui, desbloqueou, né? Reconheceu a senha, normalmente, né? Novamente, um L. Certo? Então vamos reiniciar o aparelho. É complicado, né, pessoal? Porque assim, a gente considerava que estava tudo certo no aparelho, só que durante testes, né? Durante testes aqui a gente verificou que ainda não estava 100%, porque é sempre assim, né? A gente realiza os procedimentos e tem que realizar uma série de testes aqui na assistência, né? Na bancada de testes. São realizados uma série de testes e é verificado, por exemplo, que esse cenário, entende? Então, assim, é muito complicado, né? Porque, assim, é o atendimento, trabalhando, conversando com o cliente para explicar um cenário extremamente complicado, um trabalho extremamente especializado, porque, assim, não é simples, não é só dizer a troca da CPU. Para realizar a troca da CPU, precisa ter muito conhecimento envolvido, porque é muito delicado e é um processo custoso, certo? Uma CPU, ela não é barata. Então, todos esses cenários é muito difícil para explicar para o cliente. Aí é sempre uma luta. É o atendimento naquela luta, tentando explicar a complexidade do caso para o cliente, que não é simples, né? Explicar isso para o cliente não é uma tarefa fácil. É a bancada de testes que está ali testando o aparelho diversas vezes, os cenários, tentando encontrar soluções. Enfim, pessoal, é algo extremamente trabalhoso, certo? Eu coloquei um L, né? Então vamos aqui testar novamente. Colocamos um L e ele não aceita a senha. Ele diz que a senha está errada. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, posso tentar diversas vezes, ele não bloqueia, né? Por tentativa, nem nada, só que não aceita a senha, certo? Então agora eu vou realizar um procedimento aqui que a gente descobriu o que estava acontecendo para mostrar para vocês que no caso funciona, que depois da troca da CPU existe algo um pouco mais singular para esse aparelho que você realiza ali e você consegue resolver essa questão da senha. Então eu vou realizar o processo. Vamos lá. Então eu coloquei o aparelho em modo DL e vou mostrar uma coisa para vocês. Para mostrar apresentar que essa CPU ela foi substituída. Essa análise aqui que irei apresentar é o que você fala assim, essa CPU foi substituída. Então está aqui após a leitura da memória, né, em modo DL, aqui que entra as condições, né? Então, primeira coisa, por que a EasyJTag Plus ela leu esse aparelho em modo DL? Agora vocês vão ver por que esse fato ocorre. Então vamos lá. Ela leu em modo DL porque essa CPU, aqui onde vocês observam em Hardware ID, essa CPU, por exemplo, essa CPU ela pode ser utilizada num celular da Asus, por exemplo, o Zenfone 6, que utiliza o SM8150, pode ser no aparelho da Motorola, pode ser no celular da Xiaomi. Então assim, vejam só, essa CPU pode ser usada em vários aparelhos, certo? Porém, essa CPU está sendo utilizada num aparelho da Xiaomi, certo? O que está escrito aqui? Qualcomm. Essa CPU ela não foi reprogramada para ser usada em alguma marca em específica, entende? Então a ferramenta ela utiliza um loader padrão e consegue acessar, entende? Então teoricamente essa CPU aqui ela não está marcada, entendeu? O que a gente fala, não está marcada.
ela não foi destinada exatamente a Xiaomi. Então a gente consegue, dessa forma, por exemplo, fazer a leitura do aparelho em modo EDL. E aqui está, essa é a comprovação de que a CPU desse aparelho foi trocada. Aqui também a gente consegue ver a CPU que foi utilizada, certo? Então aí segue, é isso que eu queria mostrar para vocês, que a CPU dele foi trocada. E aproveitar o momento também, e vejam só que esse aparelho, ele é um aparelho de 128. Então, quando a gente analisa a placa, existe ali na placa um local onde mostra a característica do aparelho. Então, como vocês podem observar, ele fala que ele é um aparelho de 6 GB de RAM e 128 de armazenamento. E a gente fez, né, o upgrade da memória, porque a gente só tinha memória de 256. Então vejam só o cenário. A gente não só arrumou o aparelho, a gente não só trocou a CPU, além de tudo isso, ainda realizamos o upgrade da memória UFS. Assim, pessoal, fica difícil de mostrar para vocês como isso é grande dentro da assistência, como isso é um esforço, isso é um grande esforço, isso é uma grande ação, mas parem para prestar atenção, né, no que não está sendo explicado. Sim, isso é uma grande ação, isso é realizado em pouquíssimos locais. Então vamos seguir. Agora eu vou realizar o procedimento aqui para que ele volte a funcionar a questão de proteção, de bloqueio de tela. Então tá aí, procedimento realizado, vou efetuar a desconexão. No processo eu já mandei o aparelho ser formatado e vamos analisar o comportamento. A respeito do conhecimento envolvido para realizar isso, essas são as dificuldades, pessoal. Então, assim, é bem complicado. Porque esse tipo de conhecimento aqui, por exemplo, eu tentei comprar. Porque, assim, compensa você pagar. Porque alguém que já desempenhou a tarefa do desenvolvimento do conhecimento. Então, assim, você paga por isso, né? Porque agiliza seu processo. Porém, para pagar isso para servidores é complicado, porque você não tem o suporte depois. Entende? Eles podem colocar qualquer coisa lá, você compra achando que funciona, só que no meu caso não funcionou e eu levei o prejuízo, entendeu? O arquivo está aqui no PC e eu não consigo utilizar, por exemplo, entende? Aí no caso a gente começa a desenvolver soluções, porque é isso que a gente faz. Quando a gente tem desafios, a gente vai tentando encontrar soluções, né? Não é algo que tá aí, enfim, a gente vai tentando encontrar. No caso a gente encontrou essa solução, pessoal, essa solução a gente não coloca isso ao mercado claramente, assim. Por quê? Porque não dá. Para eu chegar nessa solução aqui, assim, foi muito empenho, entende? Não faz sentido eu pegar a solução e jogar assim. A solução, ela fica retida aqui como algo único, por exemplo, que a Máximo Massastec realiza, ou a gente vende essa solução. Por quê? Porque foi um empenho grandioso, né? Realizado aqui no aparelho para encontrar essa solução, né? Como eu falei, é a bancada de testes, a Kelly ali com vários testes, a Jéssica no atendimento, eu aqui no processo em si de manutenção. Então isso não é barato, não se faz isso, sabe? Encontrar a solução e colocar a solução disponível dessa forma, isso não acontece. Na verdade, a gente, em primeiro momento, quando a gente realiza as tarefas aqui, esse aparelho em si, ele não paga esse processo, entende? A questão é que a gente faz isso para outros aparelhos. E aí a gente vai dissolvendo, né, todo esse empenho. Aí esse empenho, no final das contas,
ele é custeado devido a essas outras condições. Então, por exemplo, a primeira CPU que a gente trocou do Poco X3 Pro não pagou o processo. Não se paga, porque é caro o processo de estudo e tudo mais. Mas, ao longo do tempo, ele se paga. Por quê? Por exemplo, a Máximas Tech é uma das poucas assistências que realiza troca de CPU. Entende? Que assim, é um cenário muito específico, entende? Então vamos lá, a gente realizou os procedimentos novamente, né? O aparelho aí, ó, 256, mesma MIUI, e agora a gente vai colocar uma senha. Vamos cadastrar um L, né? Que é algo bem fácil. Confirmar. Ele pergunta se você quer colocar dados faciais aqui. Eu coloco aqui agora não. Até o primeiro momento, né? Tudo certo. Então aqui, certo? Desbloqueou. Agora nós vamos reiniciar ele para ver se ele continua reconhecendo o padrão. Isso, pessoal, esse é um dos pontos assim, que eu sempre gosto de comentar. Por quê? Porque em certos locais você pode levar seu aparelho, em certos locais vai ter um limite de atuação. Então, local tem o seu limite de atuação. Certos locais, por exemplo, você pode levar o seu Poco X3 Pro, exemplo, para fazer o reballing da CPU. Aí lá é feito o reballing da CPU, certo? Vai dar um problema na memória UFS. Aí o pessoal não tem treinamento para lidar com memória, especialização para lidar com memória UFS. Parou aí, entendeu? Aqui na Máximas Tech a gente, assim, tem uma ampla experiência para lidar assim, com os mais diversos problemas, entende? Porque cada problema que a gente tem aqui, a gente estuda, entendeu? A gente não costuma terceirizar essas coisas, a gente sempre está desenvolvendo conhecimento. Então vamos testar assim, foi um L, certo? Então agora a gente coloca um L e tá aí o aparelho desbloqueio, certo? Perfeitamente. E o outro cenário a gente não conseguia. Então assim, eu pensei assim no primeiro momento que a gente não ia conseguir colocar uma senha, então a gente tentou Custom Room, a gente tentou diversos aplicativos e assim, sem sucesso. Então, diante das dificuldades, a gente insiste, vai tentando o procedimento e a gente conseguiu um procedimento que a gente consegue inserir a senha, a gente reinicia o aparelho. E é isso, pessoal. Funciona a senha perfeitamente. Não ficou com observações. A principal questão aqui no caso é que o bootloader fica desbloqueado. Isso não é algo tão ruim. Então veja só, pessoal, o cenário. A gente tinha um aparelho, né, no caso o Mi Pad 5, que ele não iniciava por completo. A gente encontrou a questão, a gente fez a troca da CPU, algo extremamente delicado. Encontramos desafios. Resolvemos os desafios. Então era um aparelho que tinha 128 de armazenamento e agora é um aparelho que está ligando perfeitamente, funcionando tudo e ainda com um upgrade de 256. Então assim, a memória do aparelho foi dobrada. Então vejam só quantos passos foram seguidos, quantas tarefas realizamos no equipamento. Então isso, pessoal, é meio difícil de passar tudo isso para vocês, porque para entender essas dificuldades aqui, tem que estar um pouco antenado na área de manutenção de celulares, tem que ter tido pelo menos uma pequena experiência para saber a dificuldade que se encontra em todos os cenários. Na condição aqui fica praticamente a minha palavra, né, informando para vocês que é difícil, normalmente técnico sabe que isso é difícil, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o escopo no geral. Então é isso, conte com um serviço especializado e de excelência, conte com a Máximas Tech, a solução existe.